A gente abre espaço agora na programação da Rádio e TV Câmara Bauru para divulgar o trabalho e a produção de artistas locais, gente aqui da nossa cidade. Recebendo aqui no programa Entrevista o Edu Carriel, que é ator e diretor da escola e produtora Arte em Cena de Bauru. Vem divulgar um pouquinho o trabalho que está sendo realizado e contar sobre a próxima produção que vai ser apresentada no final deste mês de abril. Edu, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Lidiane, pelo convite. Agradeço a todos que estão assistindo e ouvindo o programa Entrevista hoje. Edu, vamos lá. Vocês têm uma trajetória jovem, nova, Sim. né? Vocês se organizaram, se juntaram há pouco tempo, mas já tem apresentações aí no currículo, Sim. uma trajetória interessante, peça agendada. Como é que foi a junção de todos os membros da produtora? Hoje a Arte em Cena é uma produtora e uma escola de teatro aqui da cidade de Bauru, né? E eu vim de São Paulo, né? Sou natural de Avaré, mas estava em São Paulo. E aí, durante a pandemia, voltei embora para o interior. E aí, quando você volta embora para o interior, você percebe que ele tem muito talento, né? Tanto aqui como em toda a região, você percebe que tem muito artista que está sem lugar, né? Que quer ir embora para São Paulo e a gente sabe como é difícil a vida do artista lá em São Paulo. E aí, eu me juntei com o João Sabino e falei, vamos montar essa produtora, essa Arte em Cena, né? Que no começo nem chamava Arte em Cena, o nome veio depois. E aí a gente começou montando o espetáculo A Família Addams, que foi o primeiro musical 100% montado no Centro-Oeste Paulista, que a gente fala o primeiro musical do interior, né? E quando a gente conseguiu reunir 18 artistas da cidade que cantavam, dançavam e atuavam. Aí você fala, meu Deus, isso só existia lá em São Paulo, né? E aí nisso foi chegando mais gente, chegou a Laura, a Amanda está com a gente desde o começo, o João Henrique Teruel também. E aí hoje a gente tem essa produtora que entrou agora, o Ronaldo Carvalho também, que participa da cidade na questão já jornalística e tudo mais, então está abrindo esse campo para a gente agora. Então a produtora ela se formou dessas pessoas que tinham necessidade de entender que o interior tem sim talento e a gente não precisa ir para São Paulo para que isso aconteça. A gente está falando de 2 anos atrás. Um ano. Um ano atrás. Vai fazer exatamente um ano atrás que Legal. tudo começou. Falar primeiro da Arte em Cena Escola, hoje Vamos que lá. cursos vocês oferecem aqui na cidade para quem tem vontade de atuar no teatro, de ter uma carreira aí nas artes cênicas? Sim. Hoje a Arte em Cena ela trabalha exclusivamente com teatro musical, né? Que a gente vê que existe uma necessidade de se formar esse artista, né? A gente tem a escola que funciona enquanto escola, né? Que é esse celeiro de artistas, e quando ele está pronto ele passa para a produtora, fazendo parte dos espetáculos em si. Só que nós começamos a perceber que o artista que vai para o curso de teatro musical, ele já está praticamente pronto. Ele está buscando, na verdade, um lugar para expandir. E aí agora os nossos próprios cursos estão se tornando montagens, que foi o que aconteceu com Mamma Mia, que é o espetáculo do mês, né? Então os espetáculos eles acabam angariando esse artista e colocando ele, tirando ele da escola e colocando ele no espetáculo em si. Mas a gente tem também, tem teatro que a gente viu que existe essa necessidade de também das pessoas que não procuram só teatro musical. Então a gente tem teatro também e o teatro musical em si. E voz e canto para teatro musical, que é muito diferente, né, de você ter um cantor específico para música em si. Mas para teatro musical é bem diferente a forma como ele precisa aprender o cantar. Acredito eu que uma iniciativa inédita aqui na cidade, né? Sim, Pelo que você está me dizendo. É a primeira vez que você tem em Bauru um curso de teatro musical que é exclusivo para montagens. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei em Bauru há 2 anos atrás, né? E quando eu cheguei, eu visitava os espaços e eu via que existia o curso de teatro musical, mas era o curso de dança, o curso de música e o curso de atuação. E aí eles tentavam juntar, e é muito difícil. Quando você separa as linguagens, você tem que ver elas como uma linguagem só. O teatro musical ele é único, né? Então não tem como você separar. A partir do momento que você unifica, a nossa primeira montagem demorou 9 meses para ficar pronta, que foi o Família Addams. Depois que a gente aprendeu a trabalhar com esses artistas, a gente teve montagem em 2 meses, né? Então você percebe como facilita mais quando a pessoa tem a vivência,
com a coisa, né? Parece que o negócio anda mais. Legal. Bom, na trajetória de vocês, já são 8 peças, né, apresentadas no ano passado, Isso. com mais de 7.000 pessoas aos teatros da cidade e região. Além da família Addams, que foi a primeira produção, como é que foram as demais? Então, foi exatamente isso que eu acabei de te falar. O primeiro foi o mais difícil. O Addams foi um desafio gigantesco para a gente e também para os artistas que estavam ali, né? Porque eles precisavam entender o processo. Depois disso, a gente ainda falava, né? Vai vir uma depressão pós-Addams, porque dá aquele hiato, né? O que a gente vai fazer? E a gente propôs montar Rock Horror Show, que é um musical de 1975 da Broadway, que virou filme, né? Super famoso. A gente falou, vamos montar? E a gente se surpreendeu que em um mês o rock estava pronto. E aí começou, a gente montou uma paródia de Abracadabra, aquele filme da Disney, que foi muito interessante. Entramos com aula extracurricular no Colégio Chaminade, né? Foi a primeira escola da cidade que abriu as portas. A gente tem esse trabalho dentro das escolas particulares hoje, né? E aí a gente conseguiu entrar no Chaminade, montamos o Grinch. Teve um texto autoral nosso, que foi o Somos Tão Jovens, inscrito na Lei Paulo Gustavo do município, inclusive. Estamos aguardando a lei, né, a saída dela, para apresentar, que é um musical que fala sobre o período da ditadura, né, foi muito elogiado, inclusive. Teve o Mamma Mia, agora finalizando, teve também o Broadway Lá Vou Eu, que foi o nosso trabalho mais rápido também, e o Jeca Tatu, que é um projeto que a gente está pensando em retomar agora para o segundo semestre. A gente foi com ele para Águas de São Pedro, no festival, ganhamos o festival e falamos, vamos tentar agora aumentar o Jeca para o segundo semestre. Maravilha, que bacana. O Mamma Mia, como você comentou, né, é o 9º espetáculo da produtora e já tem a apresentação marcada agora para o final de abril. Exatamente, dia 28, a sessão às 14 e às 18 horas, no Colégio Chaminade, que lá tem um teatro. E isso é muito importante falar, né? A companhia está há um ano e a gente está basicamente apresentando nos espaços alternativos aqui da cidade de Bauru. Né? Porque agora que o Teatro Municipal está fechado, né? Ainda está em reforma, a gente sempre opta por espaços como o Teatro do Protótipo, o Teatro do Colégio Chaminade, sempre para esses espaços alternativos. Edu, conta pra gente como é o perfil das pessoas que trabalham no Arte em Cena, dos atores, Certo. dos membros. São pessoas, como você disse, que já estavam nesta área e quiseram aprimorar, se juntar com um grupo. Qual é o perfil aí de todos esses artistas? Certo. Hoje nós temos 46 alunos e 32 artistas, que a gente fala que ainda tem uns que estão ali na escola e estão se formando para chegar lá. Você tem de tudo. A gente tem muito professor, muitas pessoas da área da educação. Você tem muitos estudantes da Unesp, eu acho que a gente tem uns 5, né, que estudam psicologia, estudam letras, pedagogia, tudo na Unesp, estão fazendo teatro. Você tem estudante da rede pública, inclusive, que isso para a gente é um ganho muito grande, né? Porque a gente sempre vai para as escolas, inclusive fazer palestra, eles sempre pedem para a gente ir lá falar sobre teatro musical. A gente tem jornalista, a gente tem músico. Vivendo de arte hoje, nós somos em 5, que são 5 produtores principais da Arte em Cena. Né? Nós somos em 6, temos 5 que vivem diretamente de arte. O restante ainda está nesse meio campo de ir para o teatro musical, ir para o teatro, mas a gente sabe que é muito difícil com os altos custos, né? Que é para se levantar uma montagem, ainda mais aqui em Bauru, que a gente não pega nada de fora, é 100% em Bauru. Todo o dinheiro que a gente pega, a gente investe na cidade. Até hoje, mais ou menos, foi R$50 mil de investimento nessas 8 peças. E todo esse dinheiro aqui na cidade, a gente não leva para fora, não compra nada de fora. Tudo é daqui, material, pano, tecido, material de luz, de som, tudo é daqui de Bauru. Perfeito. A economia que acaba gerando aqui na própria cidade. Isso. E é uma coisa que as pessoas não percebem às vezes, né? Que o grupo de teatro fomenta dentro da cidade, né? O quanto isso faz diferença, por exemplo, a gente não compra em grandes lojas, a gente vai sempre no menor, na lojinha pequenininha, na portinha de bairro, isso ajuda muito, né? Perfeito. Você comentou que tem 5 produtores que vivem da arte. Exatamente. No grupo. Como é viver da arte, especialmente no interior paulista? E aqui em Bauru, particularmente, a gente tem
tem tido alguns problemas, algumas pendências envolvendo fomento para a área cultural. A gente sabe que desde a pandemia, né, a situação dos artistas é uma situação bastante delicada. Existem algumas possibilidades, alguns recursos, Lei Paulo Gustavo, por exemplo, mas a coisa ainda está meio enterrada. Como é viver de arte nesse momento? Aqui em Bauru é muito peculiar, Lidiane. Eu já estive em cidades menores, inclusive, em que você fazer arte era muito mais fácil, né? Eu sei que hoje, no último ano, a gente é a produtora que mais produziu dentro da cidade. Mas eu entendo que a gente foi para o terceiro setor. A gente vai atrás de patrocínio, né? Mesmo sem nenhuma lei de incentivo, sem nada, nenhum fomento, a gente vai atrás do patrocínio, bate na porta e fala, olha, estamos montando um espetáculo teatral, precisamos de ajuda para. E nisso a gente consegue se manter. Mas se não fosse isso, olhar mesmo o teatro enquanto produção, se a gente fosse buscar o teatro apenas para a população em si, esperando algo do governo, ele não existiria. A Arte em Cena hoje em dia a gente não teria passado da primeira peça, não teria saído do Família Addams. Porque é muito difícil, você percebe que chega em Bauru, mas tem toda uma burocracia muito grande, que aí você vai ver uma cidade como Dois Córregos não tem. Né? Dois Córregos, a Lei Paulo Gustavo deles já está andando desde quando a lei saiu. E aqui em Bauru é sempre emperrado, é muito difícil. Então a gente admira muito os artistas locais que brigam por isso. A gente não briga tanto porque é muito mais fácil. O teatro musical ele fica nesse lugar em que o teatro ele é mais visto como entretenimento, né? Agora, quando você tem aquele artista local que está buscando o apoio mesmo, porque ele quer fazer uma peça ali para 100 pessoas, por exemplo. Hoje em dia, se eu fizer uma peça para 100 pessoas com 30 atores no palco, eu não pago nem o microfone que eu coloco no palco. Então, eu preciso de um grande público. Para a gente, o interessante, por exemplo, o Teatro Municipal aberto. O que a gente faz 2 sessões no Chaminade, eu faria 1 sessão no Teatro Municipal. Então, a gente entende que a gente está num lugar até um pouco privilegiado de bater na porta do patrocinador e ele abrir a porta porque assim, é um show, né? Teatro musical ele é um show. E não naquele teatro alternativo, em que a pessoa precisa vender cada ingresso, isso é muito complicado. Então, viver de arte hoje aqui em Bauru, no nosso lugar, ainda é um pouco mais tranquilo. Mas a gente entende que a burocracia por trás da Secretaria de Cultura, ela está emperrando muito mais essa cidade girar de arte, sabe? É muito, muito complicado. Você vê, eu acho que o Bauru tem pelo menos uns 30 grupos de teatro. No ano passado, você tem 5 apresentações no máximo. Né? É bem complicado de ver esse cenário, que os artistas ou vão embora ou vão se minando. Né? Você tem muito artista da cidade, o Fábio mesmo, do Protótipo, que pega a lei de incentivo, mas vai para fora. Porque aqui na cidade não tem como você fazer isso crescer. E à medida que você não dá o fomento, não dá o apoio, os recursos para isso, você não tem o público e a coisa acaba ficando emperrada, engessada, como você comentou. É um ciclo vicioso, não sai disso, né? E o artista vai embora. Ele vai embora porque na cidade dele não tem lugar. Isso é muito triste. Você percebe que Bauru não tem nenhuma uma força cultural na região. Existe um festival de festa junina, de quadrilhas juninas, que é Dois Córregos que comanda. E o ano passado a gente foi convidado, a Arte em Cena foi o Jeca Tatu, que a gente foi, inclusive o Jeca foi o nosso primeiro espetáculo, não foi nem o Addams, foi o Jeca. Nós fomos convidados aí, representando a cidade de Bauru. A gente foi atrás, batemos na porta, falamos, estamos indo, né? É um festival que tem 20 anos na região. Ele pega todas as cidades em volta do Rio Tietê que participam, com tudo. São mais de 40 pessoas que a cidade movimenta, cada cidade ali monta essa quadrilha e vai para o festival. E a gente não conseguiu nenhuma van, porque a gente não fazia parte da cultura do município. Então isso é muito triste, você percebe que as cidades do entorno, inclusive, não chamam Bauru para nada, porque não tem. Quando a gente fala que a gente é de Bauru, as pessoas se surpreendem. A gente vai agora para Lençóis Paulista, e no Dia das Mães, a gente vai com uma Mamma Mia, levamos todo o nosso portfólio e tudo mais, e eles olharam e falaram, nossa, vocês são de Bauru? Como assim vocês são de Bauru? Sim, nós somos de Bauru, nós fazemos teatro em Bauru. E é muito complicado, você vê uma cidade do lado, basicamente, que não sabe que tem esse tipo de trabalho aqui em Bauru. Você comentou sobre esse olhar ainda para a arte,
para o teatro especificamente como entretenimento. Sim. O olhar político talvez seja algo que prejudique, né? Talvez o que vocês estejam fazendo, que é uma parceria com um colégio. Então, juntar um pouco arte, teatro, cultura e educação, talvez seja um viés interessante, um caminho interessante para se expandir um pouco. Sim. O olhar, a importância do olhar para o teatro aqui em Bauru. Sim, porque o teatro ele é visto como uma arma, às vezes, pela classe política, né? Depende do que você vai falar, às vezes você não entra em determinados espaços, né? Porque o artista tem esse viés. Nós temos esse viés de olhar o mundo com outros olhos. Mas você também precisa entender que a Netflix ela não se faz sozinha. Você tem artistas lá, né? O que você assiste na televisão não se faz sozinho. E depende se você assiste Globo ou Record. São artistas que estão ali. Então, se você vai ao teatro, você também precisa entender o quanto isso gera. Hoje em dia, a arte no Brasil ela é 6% do nosso PIB. É muita grana, né? E você não valoriza esse tipo de serviço dentro da sua própria cidade. Então, aí, quando você leva para o lado do entretenimento, as pessoas param de ver isso como arma política, né? Eu não fiz nenhuma peça, tirando a da ditadura. Foi um recorte, na verdade, né? Inclusive, eu tive pessoas que não concordaram com a visão e foram assistir. Eu gostei muito do que vocês apresentaram. Porque vocês falaram de um recorte do país, né? Não levantamos nenhuma bandeira, mas a gente mostrou que o teatro, enquanto entretenimento, ele também pode informar, né? E todas as nossas peças, das 8, 7 foram entretenimento puro, em que a plateia ia realmente para se divertir, para se emocionar, para rir, para tirar foto, para brincar, que a gente permite que isso aconteça, né, no teatro. Então, é muito importante também quando o poder público passa a enxergar o teatro como isso. Se você percebe que você tem um parque como Vitória Régio, você pode encher ele de artistas, né? A população pode ir lá e assistir esses artistas, ela começa a dar valor, ela começa a entender que, poxa, uma aula de circo é legal, né? Uma aula de teatro é legal, uma aula de música é legal. A gente não tem, tirando o DEA, né? Que inclusive está sofrendo muito com a falta do teatro municipal, tirando o DEA, você não tem grandes escolas na cidade. Você não tem uma cidade do nosso tamanho. Você deveria ter balé municipal gigantesco, com apresentações mensais, coisa que você tem, por exemplo, no ABC Paulista, né? Cidades que têm menos recursos, inclusive, que Bauru, que a cultura não para, é disparado. Edu, eu queria que você contasse um pouquinho, né, caso esteja liberado o Teatro Municipal até lá, sobre a produção do musical A Bela e a Fera, porque é a grande expectativa, né, a respeito dessa apresentação. Sim, A Bela e a Fera ele é o nosso maior desafio até hoje e vai ser o maior espetáculo já montado em Bauru, né? Nós estamos com 30 artistas no palco, então a gente nem ensaia na nossa sede, porque não cabe, a gente ensaia no Colégio Chaminade todo domingo, e ele é um espetáculo que, assim, pelo que a gente conversa com os artistas da cidade, nunca teve nada do tipo aqui. Então são 30 atores cantando e dançando ao vivo, né? A gente só não tem uma orquestra, que a gente tentou, mas foi inviabilizado, não teve como. Mas a gente tem uma estrutura de palco gigantesca, vai ter um castelo mesmo no palco, rodando, todo aquele figurino. E a Bela e a Fera, ele tem essa mística, né, por trás. Então acho que todo mundo, ele liga do 8 ao 80, né, em questão de idade. A gente tem quem vai amar por conta do filme, do desenho de 94 e as crianças que agora assistiram live action. Então você tem essa mística por trás. E todo mundo está esperando. Todo mundo vai assistir as nossas peças já esperando a Bela e a Fera. E quando vai ser a Bela e a Fera? A gente pretende que seja agora em agosto, né? Já tivemos algumas conversas com a Secretaria de Cultura, mas ainda estamos nesse impasse aí da reforma. Maravilha. Bom, para quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, tiver interesse nos cursos que vocês oferecem, quiser saber como funciona para assistir a peça que vocês vão apresentar Mamma Mia no dia 28, quais são os contatos do Arte em Cena? Hoje a gente está pelo Instagram, sempre pelo Instagram, acho que é um contato muito mais fácil e rápido, então você entra @Arte em Cena Bauru e você entra lá, a gente tem a nossa DM, tem o link na bio, que lá você pode comprar ingresso, pode se inscrever para os cursos, já tem tudo certinho lá. E a sede do Arte em Cena fica aqui no centro da cidade? Fica no centro da cidade, na 7 de setembro, esquina com a Gustavo Maciel. É pertinho, sala 103, só dá um toque e a gente sempre está lá.
Boa sorte nos desafios, Obrigado. na peça, na busca pelo fomento. A gente espera que Bauru seja, em breve, reconhecida também pela arte que produz, que é muito boa, né? Exatamente. Os músicos, os artistas, os Sim. atores, realmente é muito rico. E a gente aproveita nosso espaço aqui para mostrar um pouquinho para você que é aqui da cidade, que é aqui da nossa região, que tem coisa boa sendo feita por aqui, Edu. Muito obrigada. Obrigado você. Quero deixar aberto para quem assiste exatamente isso que a Lidiane falou. Apoie os artistas da cidade, né? Não só a gente, inclusive. Tem muito artista na cidade de Bauru. Eu acho que é muito necessário que todo mundo veja isso. Entenda que a arte também, ela pode mudar a vida das pessoas sem ser uma arma, né? Sem as pessoas acharem que o artista está subindo ali para levantar uma bandeira. Então, acho que é isso, Lid. Muito obrigado pelo espaço. Agradeço você que assistiu, que ouviu até agora. E é isso. A gente continua à disposição para divulgar os trabalhos de vocês. Contem com a gente. Obrigado. Maravilha? Valeu. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá, TV Câmara Bauru. Até a próxima.